Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aí do nosso podcast Imobiliárias em Foco, voltado especificamente à sua imobiliária para que você tenha mais evolução, para que você tenha mais prosperidade e crescimento. Já vou aqui agradecendo aos nossos patrocinadores, a Quinto Cred, a Superlógica, que sem eles, eu gosto sempre de dizer que não teria como a gente estar fazendo um projeto nesse sentido. E hoje, o assunto que a gente vai falar é sobre avaliação. Inicialmente, às vezes parece o quanto eu, como corretor, me envolvo ou não em avaliação. Eu vou fazer um curso para ser um avaliador ou não, vou ter um conhecimento um pouco maior, mas o que isso realmente traz para mim, ou traz para a minha imobiliária, eu acho que é um bom papo aí, porque quando a gente fala em avaliação, eu acho que pode ser que você deixa muito dinheiro na mesa. E o meu convidado é o Paulo. O Paulo eu já conheço há bastante tempo. Ele é CEO, ele é proprietário de uma imobiliária no estado do Paraná, em Curitiba, uma imobiliária que já tem bastante tempo, já tem mais aí, creio, mais de 20 anos, né, Paulo? Mais de 30. Mais de 30. É uma imobiliária muito forte no mercado imobiliário de Curitiba. Ele faz parte do Cresce. Falando em Cresce, nós temos um amigo muito comum, eu preciso combinar com o João Teodoro, é o presidente do COFES, uma pessoa muito querida no mercado imobiliário, e nós já até uma vez se encontramos no aeroporto e batemos um papo aí sobre a questão do corretor tirar o seu CNPJ para facilitar para ele. Quero ver se eu marco alguma coisa com o João Teodoro para a gente conversar aqui. Mas o Paulo também ele tem um sistema muito legal, a gente vai falar um pouco sobre isso de avaliação, que vai te ajudar nesse sentido. Mas vamos começar dando a palavra ao Paulo para que ele possa se apresentar, para que você possa conhecer, e aí a gente volta para o nosso papo aí. Bom, Rosal, obrigado pelo convite, né? E é sempre bom a gente participar de um programa ou de um bate-papo com pessoas que são da nossa cidade, que estão promovendo todo esse conhecimento junto ao nosso mercado. Então, muito obrigado pelo convite e a conversa vai ser muito boa, porque eu sempre digo que quando a gente fala de avaliação, ou eu falo de avaliação, é uma coisa que eu gosto muito e ela é a base do nosso mercado. Então, a avaliação ela é importantíssima em todo o processo, quer seja ele não só da avaliação, mas da captação. Então, eu sempre digo que a avaliação e a captação são primas do nosso mercado. Uma complementa a outra, né? Então, legal. É muito importante. De nada adianta eu querer avaliar, captar muitos imóveis se eu não sei como avaliar esse imóvel. Então, a avaliação ela é importantíssima dentro do mercado. Sem ela, não existe um mercado. Ok. E você está há 30 anos há mais de 30 anos com a imobiliária? A imobiliária já tem mais, mas eu já estou quase chegando aos 30 de mercado. Boa. E o nosso foco lá também, durante um período, foi trabalhar média e alto padrão. Depois a gente foi para o lado da prospecção e desenvolvimento imobiliário para o programa do Minha Casa Minha Vida. E depois de um certo tempo a gente voltou para o médio e alto padrão e também sempre com foco na locação, né? Na administração imobiliária, né? Legal. O Paulo ele tem uma carteira de locação, conhece bem o processo de administração, então isso é importante. E a questão de avaliação, ele se transformou num especialista sobre isso, e é o que a gente vai falar um pouco sobre essa questão, que eu acho que vai ajudar você com certeza nesse sentido. Bom, Paulo, para a gente começar, é importante a gente entender a diferença de preço e valor. As pessoas que talvez estejam nos ouvindo, eu sempre digo ouvindo, porque o dono de imobiliária, ele mais ouve do que assiste um podcast. Uhum. Então, o nosso podcast geralmente é 35 ou 40 minutos, que ele acaba ouvindo entre uma ida em algum lugar, visitar um cliente. Assim, então, às vezes não estranha você também que estiver me ouvindo, ou você mesmo está nos ouvindo, porque por mais que ele tenha em vídeo também, mas muitos empresários acabam ouvindo. Quando a gente fala em preço e valor, qual que é a diferença para que as pessoas entendam, para que a gente possa já começar nesse papo. O valor pode ser quanto eu acho que vale o meu imóvel, o valor é quanto ele tem de valorização. E a questão de preço se o meu imóvel, se eu tenho muita oferta em um imóvel, em um prédio, o preço vai baixar, não é o valor que vai baixar. Se eu tenho pouca oferta e muita procura nesse prédio, por exemplo, não é o valor que vai subir, é o preço que vai subir. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai entrar
nesse nervo aí da questão da avaliação, é de você entender essa situação. E óbvio que, como ele bem colocou, nós vamos falar muito nesse processo da avaliação para que te ajude também a que você venda mais. Bom, dentro disso, Paulo, se a gente entende que preço é diferença de valor, quais são os principais desafios enfrentados, na sua visão, pelo corretor na avaliação de imóvel hoje em dia? Olha, eu digo para você que todo corretor sabe avaliar imóvel. Todo ele sabe. E isso começa onde? É quando ele está fazendo uma pesquisa para um cliente dele, buscando um imóvel. Cada vez que ele entra dentro de um portal, de um buscador, ele está lá fazendo uma análise do mercado da região onde aquele cliente está buscando esse imóvel. Legal. Ali começa a avaliação. Ele não entende isso porque ele está buscando um imóvel, mas quando ele faz isso, ele começa a entender a média daquela região. Começa a entender das tipologias, número de imóveis sendo vendidos, enfim, ele cria tudo isso para ele. Então, todo corretor sabe avaliar. O grande problema do corretor, quando ele está dentro desse processo, é como ele vai fazer essa entrega para o cliente dele. Tá. Então, existe a avaliação que eu faço para captar um imóvel e tem a avaliação que eu faço para determinar um valor de referência para determinado imóvel, quer seja ele para venda, para inventário, para uma ação judicial, extrajudicial, enfim, existem vários os formatos desse trabalho. Mas o corretor de imóvel já sabe avaliar. O que ele não sabe é fazer essa entrega ou de como ele vai fazer toda essa entrega. A maneira que ele entrega esse processo. Isso, porque não é uma coisa do blá, blá, blá. Eu sempre digo que o corretor do blá, blá, blá está com os seus dias contados. Hoje o corretor, quando ele está conversando com o cliente e está trazendo o valor daquele imóvel ou um valor de referência daquele imóvel, ele tem que entregar dados, ele tem que entregar informação para que esse cliente tenha segurança daquilo que você está falando, ou que o corretor está falando. Ele tem que entender de onde estão saindo essas informações. Por isso que eu digo que o processo da avaliação ele passa por algumas etapas. A primeira é você conhecer esse proprietário, entender qual é a necessidade dele em relação a essa avaliação. Segundo, é você, uma vez que entendeu tudo isso, é onde você vai ajudar ele trazendo esses dados e de que forma você vai apresentar isso para ele. E quando você fala do mercado, isso torna-se muito mais claro para ele, porque o cliente do outro lado, ele entende geralmente que o meu vizinho vendeu, portanto eu vou vender nesse mesmo valor. Mas não se trata disso. O mercado ele é muito mais amplo, então a gente tem que explicar como funciona o mercado imobiliário, como funciona a imobiliária e como a avaliação vai ajudar ele dentro de todo esse processo. Porque, ao final, a gente não traz um valor... A avaliação não é um valor verdadeiro, eu sempre digo. A avaliação é uma referência. Boa. Eu vou trazer um número de um valor. Eu vou trazer um valor para aquele imóvel, ou um número, ou uma referência. Quem vai definir o valor desse imóvel lá na frente é quem está comprando e quem está vendendo. É a necessidade de dois que vai determinar o valor desse imóvel ao final de tudo isso. Boa. Acho que a grande pegada que você está colocando, que eu acho fantástico, é assim, vamos imaginar, eu posso hoje chamar para avaliação de um imóvel, por exemplo, um engenheiro. Sim. E o engenheiro vai fazer uma avaliação partindo do princípio, do que vale esse negócio todo tal. E aí, o proprietário decidiu vender o imóvel. Ele vai ter que chamar um corretor. Muitas vezes o que o corretor não entende é que qual é a diferença da avaliação de um engenheiro para dele. Uhum. A avaliação de um corretor ela é baseada sobre a proximidade, sobre a concorrência e sobre o mercado. Opa, peraí, não adianta esse imóvel valer pra caramba se eu tenho 2 em oferta a uma venda mais baixa, porque baseado no mercado. Então, o corretor, nesse sentido, ele vai fazer uma avaliação, óbvio, qual é a velocidade que você quer que eu venda o imóvel ou não. Então, é importante para quem está nos ouvindo, é que tenha essa percepção, porque a partir do momento que a gente entra na seara da avaliação, que eu queria que você tocasse, porque você colocou uma coisa bacana, poxa, como assim eu vou avaliar? Porque, às vezes, nós vamos ter corretores ou imobiliários que não entendem isso. Mas como é que ele vai avaliar para um divórcio? Quais são os tipos de avaliação? Então, na tua visão que tem, já que você colocou aí, eu tenho para uma venda, eu tenho para uma questão jurídica. Quais são os tipos de avaliação que um corretor pode fazer? E me fala um pouquinho dessa entrega. Porque, beleza, eu vou avaliar. Vamos começar por onde? Que tipo de avaliações eu poderia ter? Então, primeiro, quando você está criando esse diálogo com o teu cliente, a partir do momento. Qual é esse momento? Foi de uma ligação. Então, eu sempre digo para o corretor de imóveis, ou imobiliário, ou a pessoa que está recebendo essa ligação, entenda a necessidade desse teu cliente. E a necessidade está o quê? Em você escutar ele.
Boa. Né? Porque ninguém acorda pensando, vou chamar um avaliador porque eu quero saber o valor do meu imóvel. Não, você tem uma necessidade. Então, quando você entende a necessidade do cliente, é o primeiro passo. O segundo passo, dentro da avaliação imobiliária, não é uma questão para que você faz, mas os métodos que você utiliza para fazer uma avaliação. Show. Hoje, o corretor de imóveis utiliza, e o mais apropriado para ele, o método comparativo direto de dados de mercado. E isso não é só aqui. No mundo inteiro, o método mais utilizado para fazer uma avaliação imobiliária é o comparativo. É você comparar laranja com laranja, banana com banana e etc. Você também tem o método evolutivo, você tem o método involutivo e você tem o método da renda, que são diferentes métodos para diferentes atividades ou para definir o valor de cada imóvel. Então, quando você vai trabalhar no método evolutivo, como é que ele funciona? Por exemplo, você tem um terreno e nesse terreno existe uma casa. Você entende que aquele terreno ele tem um valor muito maior, ou ele é muito mais valorizado do que a própria casa, porque a casa já tem determinado tempo, enfim. O que você vai fazer? Para esse tipo de avaliação, você vai utilizar o método comparativo direto de dados de mercado para definir ou entender qual é o valor de referência do terreno. Para a construção, você vai estabelecer uma outra referência, que seria o quê? O CUB. Então, para construir essa casa, qual é o valor que eu vou encontrar? Então, você calcula o CUB, traz o CUB, calcula pelo tamanho desse imóvel e você deprecia de acordo com a idade desse imóvel. Ali você vai definir o valor tanto do terreno como da construção. Mas por que o CUB? Porque o CUB, na verdade, ele não seria para a questão da precificação de valorização? Por que o CUB entra nessa questão? Você utiliza o CUB para ter um valor de referência. Então, eu vou utilizar hoje um CUB de novembro ou de setembro. Ok. Para aquela tipologia. Mas se aquele imóvel tiver 30 anos, e daí eu deprecio esse imóvel. Daí muitos usam várias formas. Eu utilizo sempre uma tabela chamada tabela de Ross-Heideck, que é uma tabela de depreciação. Então, de acordo com a idade e com a condição daquele imóvel, a gente estabelece um percentual de depreciação. Okay. E ali você vai chegar a um valor bem próximo da realidade daquele imóvel. Isso. E o outro é o involutivo, que nada mais é do que você ter um terreno estrutural, um ZR4, e você não tem referência, você não tem parâmetros naquela região. Então você cria um empreendimento hipotético sobre aquele valor, sobre aquele terreno, eu digo, e ali você vai definir o valor do VGV, o valor para a construção, qual é o percentual de retorno do incorporador ou construtor, mais os impostos, e ao final você chega ao valor daquele terreno. Okay. Então, esses são os métodos que a gente utiliza. E o corretor sempre deve pensar que ele tem que usar o método comparativo, ele tem que comparar. E claro que muitas vezes, quando você faz esse comparativo, eu sempre digo que ele deve observar muito bem essas amostras. Amostras, muitas vezes, no mesmo endereço, são nocivas à tua avaliação. Por exemplo, nesse prédio eu vou avaliar um imóvel. Não necessariamente eu tenho que trazer amostras que estão aqui dentro desse condomínio, mas eu posso buscar no entorno. Okay. Porque o mercado é feito de média para determinados imóveis. Okay. Então, qual é a média daquela região? E a média dessa região, ou o valor do imóvel, também sempre está muito atrelado à renda per capita daquela região. Então, por exemplo, ontem estava falando com uma pessoa sobre a avaliação do imóvel e ela disse assim, mas você pode abrir bastante essa pesquisa, esse raio de pesquisa? Sim. Em determinadas regiões, como alguns bairros da cidade, você pode, porque a renda per capita daquela região é muito próxima uma da outra. Já não é a mesma coisa quando você está falando do Batel, Água Verde, ou Champanhar. Algumas regiões elas são mais restritas, mas quando você parte para a região metropolitana ou alguns bairros da cidade, isso fica muito claro, muito nítido. Os bairros que ele comenta aqui são bairros da cidade de Curitiba. Curitiba também, pegando o gancho da palavra de Curitiba, também tem, por exemplo, alguns pontos que você deve ter na sua cidade, que não é um bairro, mas, por exemplo, Curitiba tem, não sei se acredito que você conheça, o Bolsão do Graciosa. Quer dizer, exatamente na quadra onde envolve um clube que tem em Curitiba, que é famosíssimo e tal, e esse Bolsão acaba tendo um valor muito acima do bairro que ele está inserido, por estar no Bolsão ali. Bem diferente, é isso aí mesmo. Quando você fala em Graciosa, Curitibano, aquelas regiões ali, a precificação dela é bem diferente. Legal. E para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que funciona e qual é o tipo de avaliação, se é que existe nesse sentido? Eu estou tendo um divórcio. Como é que a pessoa contrata, nesse caso, o corretor, para ela fazer a avaliação
E como é que funciona esse processo? Por exemplo, se eu vou fazer um divórcio, como é que funciona esse sentido? Por que não é uma avaliação para venda? Por que eu estou perguntando isso, que às vezes parece uma pergunta bem básica? Mas 90% dos nossos corretores no Brasil vão fazer uma avaliação dessa, de graça, não vão cobrar nada, porque fazem uma avaliação como se fosse para venda. O cara, a pergunta dele, por enquanto, não é a venda. Ele está discutindo porque ele tem um divórcio. Ele vai ter que... Como ele vai fazer com esse patrimônio é uma coisa. Mas o que vale a gente lembrar do corretor que está nos ouvindo é quanto ele deixa na mesa, porque eu sempre digo o seguinte, maravilha, você vai fazer a avaliação? Vai. Quanto custa a avaliação? Porque ou você vai fazer uma avaliação para a venda, ótimo, eu vou fazer uma avaliação para entender o valor do imóvel. Numa discussão judicial, num divórcio, como é que funciona esse processo e como é que o corretor pode fazer duas perguntas no meio de uma? Entender e levar vantagens ou conseguir estar dentro desse processo e como é que ele também pode, ou como é que ele separa essa questão de quando ele vai ofertar o valor da venda de uma avaliação e não da avaliação para a compra, para a venda. Eu comecei a dar risada porque você fez uma pergunta, eu ia levar para esse lado e comecei a falar de outra coisa, porque eu vou me empolgando na hora de falar aqui. Primeiro, né, o corretor recebeu uma ligação de alguém que precisa de uma avaliação. Ele precisa fazer 3 perguntas básicas. O endereço desse imóvel, a tipologia e qual é a finalidade da avaliação. Por que isso? Porque quando ele pergunta qual é o endereço, ele já consegue entrar dentro de um sistema que ele use para entender se ele tem amostra, se tem muita oferta de imóvel naquela região. Então, vamos supor, é um apartamento na Rua México. Ele entrou lá, ele já viu que aqui tem 30 apartamentos à venda nessa região. Então, é positivo, ele já tem material bastante para começar a trabalhar uma avaliação. A segunda é a tipologia. Então, para ele entender, se tem bastante apartamento, eu consigo fazer de uma forma muito mais precisa e muito mais rápida, ou eu consigo fazer isso. E a terceira, quando ele pergunta qual é a finalidade, se é para um inventário, se é uma ação judicial, porque aí ele começa a entender qual é o tempo que ele vai despender para fazer esse trabalho. Quando é uma ação judicial, muitas vezes a gente tem que ter o cuidado, porque ela se alonga durante um grande período, então não é uma coisa onde ele vai fazer e já vai receber os seus honorários, então ela se torna um pouco mais longa, então ele tem que entender esse processo. E eu digo que a avaliação, ela é a base, ela é o início. Avaliar imóvel é uma prestação de serviço. Ela não está agregada à venda, ela não faz parte da venda. Ela é o início. Se você precisa de uma avaliação, independente de qual seja a finalidade, inclusive a venda, essa é uma prestação de serviço. Porque eu posso fazer a avaliação com você e você dizer, obrigado. Agora eu vou levar para o João vender para mim. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, sim. A avaliação ela é uma prestação de serviço e você pode cobrar por isso. Digo isso porque, se eu for num dentista, se eu for num advogado ou qualquer lugar, ninguém vai simplesmente executar alguma coisa sem ter um valor agregado. É a tua prestação de serviço. Você estuda para isso, você faz cursos, vai em eventos, você está sempre aprendendo, você está num aprendizado contínuo e isso tudo é valor. Então você tem que valorizar sim, e você deve cobrar pela sua avaliação. Tá. E entendendo que o mercado imobiliário hoje ele não é mais exclusivo, né? Acabou a exclusividade já há muito tempo, isso é indiscutível, pode-se tentar o que for, mas não existe a exclusividade. Entendendo também de que muitas vezes o corretor de imóveis que trabalha numa imobiliária, ele tem uma meta, né, de captar um imóvel. Como é que a concorrência no mercado imobiliário, na tua visão, ela afeta a capacidade desse corretor de avaliar o imóvel? Como é que afeta ele nesse sentido, se você avaliar pela concorrência? Como é que ele pode estar mais preparado nesse sentido? Partindo do princípio de não exclusividade e daí por diante. Olha, eu digo que aí eu vou discordar um pouco de você, porque eu trabalho com exclusividade. Nosso escritório trabalha com exclusividade. E a gente tem que fazer com que o mercado entenda. Eu digo que se você não tem um mercado exclusivo, como é que eu vou trabalhar para você? E é aquela coisa de servir a dois donos, né? Como é que vai funcionar isso? Então, eu acho que a exclusividade ela é fundamental para um mercado, para que um mercado seja mais coeso, que as pessoas trabalhem com tranquilidade e com isso a coisa flua. E não é exclusividade, não é a captação.
Eu acho que todo o mercado está completamente errado e eu venho batendo nisso. Não é captação de imóveis, é assim atendimento, é as parcerias. Porque o que tem que ser captado já foi. Uhum. Se eu passo aqui e vejo uma placa aqui nesse imóvel com o telefone do proprietário, provavelmente é porque esse cara quer vender, é ele que quer vender. Ele não acredita mais no trabalho de uma imobiliária ou de um corretor, ou simplesmente ele mesmo quer vender. Então, para que eu vou lá e... Pô, você quer vender o teu imóvel, começar com toda aquela conversa? Então não existe. Eu acho que o mercado, os imóveis já estão captados. O que o corretor tem que entender é que ele tem que fazer parcerias para agilizar o processo. Por exemplo? Se eu recebo uma ligação e eu não tenho meu imóvel na prateleira ou em divulgação, não tenho esse imóvel, eu fazer parceria com outra imobiliária. Uhum. Mas o que muitas vezes acontece é que a imobiliária que tem esse imóvel ou tem esse corretor não paga a mesma coisa para o captador quando ele está vendendo ele mesmo aquele imóvel. Não sei se você está me entendendo. Por exemplo, eu tenho um imóvel, ele foi captado pelo Pedro, só que na hora de fazer a parceria, o Pedro vai ganhar os mesmos 20% se ele realizasse a venda pelo meu escritório. Então ele começa a ganhar menos. Então as imobiliárias têm que entender um pouco desse fluxo. Então, mas aí vamos para o mercado, porque quem está nos ouvindo é o Brasil. Sim. E a tua imobiliária, eu concordo, e aí que muita gente que está nos ouvindo é o dono. Você é dono de uma imobiliária há muito tempo, entendo de você estar na exclusividade, mas eu sempre digo que mignon no bolso apodrece. Então o cara faz uma captação, fantástico, maravilhoso, ganhando 10% de comissão, ou seja, não me leve a mal, horrível, ou 5% de comissão, e aí ele não põe no sistema. Por quê? Porque se ele pôr no sistema e outro corretor vender, vamos supor que ele tem uma rede e outra imobiliária vender, ele vai ficar com os 10%. Ele fica no prejuízo. Ou seja, mignon no bolso apodrece. Então, pelo amor de Deus, não põe o mignon no bolso, põe no sistema. O que eu vivi nesse mercado, lógico, aí ao tempo que eu tenho, o que eu percebo é o quê? Lógico, eu entendo o teu lado, eu entendo que o ideal para o mercado hoje, ele é uma exclusividade, mas desculpa, não existe. Né? Quer dizer, não há como. Então, lógico que como alguns corretores, ou muitos corretores estão nos ouvindo, ele também, e nós também temos que perceber que ele trabalha com a não exclusividade. E se eu estou num portal e a minha imobiliária pega para vender e o outro pega para vender, ou assim por diante, e vale aí o que você colocou, se eu não dou retorno para o proprietário acaba deixando com o outro. Então, eu acho que é um ponto que tem que... Ok, como é que você imagina, então, pegando esse teu gancho, você acha que num Brasil, nessa situação real, ele deveria, mesmo entendendo que não é exclusivo, tentar uma exclusividade, mas e se ele não consegue? Qual é a tua percepção? Porque todos os creches do Brasil, todos, sem exceção, eles vão defender e vão brigar pela exclusividade, é o papel dele. Mas o mercado hoje... Não está praticando isso. Exatamente. Então, por isso que eu digo, porque como nós temos aí um universo de pessoas nos ouvindo, nós precisamos ajudar esse cara. Sim. No mínimo, a vender o imóvel dele. E eu sempre digo que o corretor que não capta, não vende. Então, ele vai começar a profissão dele, não é o teu caso, porque a experiência que você tem é fantástica, o que você construiu e tal, mas ele precisa captar pra caramba para ele aprender a vender. Mas ele vai encontrar um mercado, beleza, como é que eu vou partir para o exclusivo ou como é que eu vou partir, então, obviamente, já que entramos na captação, para o não exclusivo. Aí depois a gente volta para a avaliação. Mas sabe que isso é importante, né? Porque eu entendo que no nosso mercado a gente tem três grandes objeções. A primeira é a gestão do negócio, quem vai fazer essa gestão, de que forma vai fazer. A segunda é sobre o valor da avaliação, que nunca está correta, porque o proprietário entende que aquele é o valor que ele quer definir. E até porque o corretor chega para o cara, a primeira pergunta que ele faz, por quanto você quer vender? E a terceira é sobre os honorários. Então eu digo que todo corretor tem que criar o quê? Um fluxo. E eu entendo o que se falou agora, porque eu quando comecei, eu também não tinha network, eu não conhecia ninguém, a gente foi construindo tudo isso. E a duras penas. Claro. Porque naquela época era bem diferente do que é hoje. Antes a gente tinha uma maior exigência, maior fiscalização sobre os corretores, e hoje a coisa parece que não está tão assim. Existem facilitadores, por exemplo, a coisa da não exclusividade. Mas eu acho que é uma coisa que eu aprendi a trabalhar com, então é uma forma que a gente trabalha. Se o cara trabalha de outra forma, eu só digo que ele fica meio que
solto, perdido e não tem controle sobre nada. Mas, enfim, são 3 as objeções que a gente tem que passar durante essa captação ou nessa avaliação. Quando você fala da gestão exclusiva e para levar para essa gestão, muito que você tem que fazer é falar sobre o teu mercado, sobre as parcerias que você faz, o quanto você faz de parceria, qual é o volume de tudo isso. O cliente tem que entender que quanto maior for o teu network, mais chance ele tem de vender esse imóvel. Sim, com certeza. E isso não é uma coisa que eu estou inventando. Isso é o discurso do mercado, é como funciona. O corretor de imóvel é puro network. Se ele não tiver network, a coisa não acontece. E a captação faz parte disso. Então, quando você começa a falar sobre tudo isso para esse proprietário, ele começa a entender quem é o profissional que está do outro lado. Quando você consegue ter essa gestão, vem o segundo passo, que é o quê? E ela está inclusa dentro desse pacote, é a avaliação. Então, se você não entregar informação suficiente para esse proprietário, dizendo de onde você está tirando esses valores, e você entender que aquele é o valor correto, é o segundo passo. E não adianta você falar com ele, explicar para ele, e daí ele falar para você o seguinte: então vamos pôr aqui uma gordurinha para trabalhar os primeiros 30 dias. Esqueça, mercado imobiliário é um mercado fit, não cabe gordura. Porque tudo que você for comparar no nosso mercado, hoje já está 8, 10, 15% de gordura nos valores que estão sendo divulgados. Se você colocar mais uma gordura, daí ele sai fora. Esse imóvel não vai acontecer dentro dos próximos 30 dias. Então, você fazer essa avaliação de forma correta, com conteúdo, com informação que venha a convencer e dar confiança a esse proprietário, é fundamental. E uma vez que você já falou de tudo que você faz dentro da tua imobiliária, chegar aos 6% do honorário é uma coisa que é tranquila de acontecer, porque o cara está entendendo qual é a evolução de todo esse trabalho. E o que acontece com a gente no mercado imobiliário é que a gente não fala sobre isso. O corretor chega, ele olha para o imóvel e ele diz, vale tanto. Mas vale tanto da onde, pessoa? Da onde você está tirando essas informações? E por isso a gente cria toda essa dinâmica na hora de fazer essa captação. E digo para você, nem tudo que eu tento captar eu consigo. Claro. Porque depende do quê? Do proprietário. Ele é que vai definir se ele quer vender por aquele valor ou não. E também a necessidade dele. Então, você tem que entender isso. Mas o que eu entendo muito é quando eu faço esse tipo de trabalho e se eu não capto aquele imóvel, pelo menos eu tive uma conexão com esse proprietário. Se ele vai vender ou não vai vender, daí é um segundo passo. Mas toda vez que eu vou conversar com ele, eu deixo um material daquilo que eu pesquisei, da forma que eu pesquisei, para que ele entenda que eu sou diferente dos demais. Legal. Porque, na verdade, o que se percebe, Paulo, é assim, eu sempre gosto de dizer que vender um imóvel para o cara que tem o dinheiro é fácil. O cara não está pondo em risco nada. E eu quero ver se o cara é tão bom, que esse é o desafio do corretor no Brasil, abaixar o valor do imóvel, ou talvez baixar o preço, não o valor, para que ele seja vendido. Aonde nós temos aí, não sei como você pode ajudar as pessoas ou não, nós temos aí talvez o apego, o amor do cara pelo imóvel. Putz, como é que eu vou vender esse meu patrimônio? Eu sempre gosto de dizer que num país onde o sonho é o sonho da casa própria, e aí eu vou vender, qual a razão? Se eu vou trocar para um maior, se eu vou trocar para um menor, ou se eu tenho uma conta para pagar, ou seja lá o que for. E eu sempre digo que o desafio do corretor é como é que eu quero ver se você é bom mesmo, que é transformar o imóvel dele de uma maneira que ele possa ser vendido rápido, né? Porque esse é o questionamento. Dentro dessa linha, o que você acha que mais impacta na avaliação desse imóvel? Para a venda, obviamente, né? A instabilidade econômica, o próprio proprietário inseguro, e como é que o corretor de imóveis ele pode vencer essas barreiras? Como é que ele pode ultrapassar isso? Eu acho que venda, independente se for uma avaliação para venda ou para inventário, seja lá o que for. Esse corretor, quando sentar com esse cliente, ele tem que entender qual é a necessidade desse cara ou dessa pessoa. Então, a gente volta lá atrás na nossa conversa. Fale com o cliente, entenda qual é a necessidade dele. Porque, como a gente já falou, eu não acordo e decido que vou vender um imóvel. Acordei e vou vender meu imóvel hoje. Não é assim, tudo tem uma necessidade. Ou ela é financeira, ou ela é de saúde, ou é casamento, enfim, são várias as situações. Então, o corretor ele tem que escutar esse cara. É como a gente falou, não é chegar e dizer quanto vale.
Valorize esse processo, porque são duas coisas que são muito importantes dentro do nosso mercado que a gente não põe atenção. A primeira é a ligação, porque todo mundo hoje quer o WhatsApp. Então, eu sempre digo que em terras de WhatsApp, quem fala ao telefone é rei. Né? Então, aproveite esse momento, converse com o teu cliente, entenda qual é a necessidade dele. E como é que você vai fazer isso? Também não é do dia para a noite. Então, sente com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, com o teu amigo aí que está trabalhando com você na imobiliária, e começa a fazer a pergunta, vá criando um fluxo de atendimento aí, junto a esse cliente, para que quando você for falar com ele, você seja matador. Sempre lembre que quando você conhece esse cliente, você tem que entregar informação suficiente para que ele entenda e vire o teu fã. O segundo momento é quando ele abre a porta da casa dele para te receber. Volto lá. Quantas vezes você abriu a porta da tua casa para um estranho? Nunca. Mas esse cara vai abrir, porque ele tem uma necessidade, e a necessidade, às vezes, é muito maior. Então, quando você entra e você começa a entender a necessidade... Você vai encontrar a resistência do proprietário. Sim. Você vai encontrar a não conseguir baixar o valor para uma venda realista. Mas isso é uma coisa que você vai ter que construir nessa relação. Legal. Mas primeiro você tem que vender o teu valor para ele. Ele tem que entender quem é esse profissional que está do outro lado conversando com ele. Se ele vai aceitar ou não aquilo lá na frente, esse é um segundo passo. Mas o primeiro passo é você convencer ele de quem é o profissional que está conversando com ele. É você detalhar para ele todo esse momento. E isso é muito importante dentro do nosso processo. Porque uma vez que você construiu e entendeu quem é essa pessoa, aí sim você vai ver de que forma você vai fazer essa entrega, ou de que forma você vai chegar para ele e dizer, olha, o valor de referência que a gente tem desse imóvel é X. Okay. Baseado no quê? Em toda a conversa que você vai construindo. Avaliar imóveis não é uma coisa do dia para a noite. Você tem que entender qual é a necessidade e construir o caminho para apresentar essa avaliação para esse cliente. E na tua visão, na tua experiência aí, você acredita que a maior importância ela está no antes de listar para venda ou depois? Porque, por exemplo, eu vou lá captar um imóvel, não chego à conclusão com o cliente, não chegamos a um valor nenhum, ok, não peguei a captação, né? Eu não peguei para alguns aí, eu não peguei a angariação. Isso. Ou, ok, está um pouco fora, eu entendo que ele está com uma gordurinha de 10%, de 15%, ou seja lá o que for, eu vou listar esse imóvel, ou seja, eu vou botar no meu processo, no meu sistema, no meu site, e vou trabalhar esse cliente. Na tua visão, qual das duas estratégias seria melhor para o corretor? Ele lista e trabalha o cliente para convencer ele depois, ou ele bate antes da captação? É o que eu digo, se você tiver certeza daquilo que você está avaliando e da forma que você está avaliando, fique nela. Ah, mas eu vou perder a captação ou a avaliação. Tá. Vai perder. É melhor você perder essa captação do que você ter um imóvel na tua prateleira que vai ficar 1, 2, 3 meses. Eu vejo imóveis aí fazendo pesquisa que estão há 6 meses à venda, porque o proprietário definiu o valor. Quem é a pessoa, quem é o profissional do mercado? É você ou o proprietário? Você que conhece do mercado, você vive 24 horas nesse mercado, você está pesquisando, você está recebendo ligações, e as pessoas hoje elas estão muito antenadas. Todo mundo sabe qual é o valor do metro quadrado. Ah, mas o meu está assim, está assim. Não importa. É preço, é o que cabe no bolso das pessoas. Ninguém está rasgando dinheiro no dia de hoje. Mas dentro dessa linha, a estética, o design, a decoração que o cara tem no imóvel, ela acaba impactando? Ou nessa hora ele pintou o Fusca de ouro? Aí a gente tem que ver duas coisas, né? Uma é você vender lançamento, que daí é uma coisa pronta, e a outra é terceiros. Então, em terceiros eu sempre digo, ajuda a vender. Ele auxilia, ele dá velocidade. Não quer dizer que você vai agregar tanto valor assim. Sim, que vai se diferenciar. Na avaliação, tá? Eu vou avaliar o imóvel, eu percebo que a decoração, o móvel que ele colocou lá, esse tipo de situação. Mas eu, como corretor, vou pensar o seguinte, será que o próximo comprador vai tirar esses móveis todos ou vai ficar? O quanto a estética desse imóvel pronto, imóvel de terceiro, estou falando imóvel usado, o quanto o design que eu tenho de decoração lá, ela pode ou não complicar o processo de avaliação do corretor, na tua percepção? Eu parto do princípio que você tem 1 metro quadrado em determinada região. Aquilo pode agregar mais valor? Pode. Mas é uma coisa de você ver qual é essa necessidade. Se eu preciso ter velocidade, eu não posso aplicar um fator de 10, 12, 15% só porque eu tenho um móvel ou tenho um design diferente. Vai muito da tua necessidade. Por isso que eu sempre digo, tudo é conversa. Você tem que conversar com o cliente e entender para você dar o caminho para ele. Porque, volta a dizer, quem é o profissional do mercado é o corretor.
Tá. Então, ele tem que dizer o que vai acontecer, de que forma vai acontecer. Eu não vou aplicar um fator de valorização nesses móveis porque vai atrasar na venda, vai demorar. Então, tudo isso tem que fazer parte desse processo. Mas digo para você que, muitas vezes, ele está mais para ajudar do que dar velocidade. Porque imagine você 2 apartamentos no mesmo prédio, onde um foi totalmente reformado e outro que não está reformado, e daí existe uma diferença de 500, 600 mil reais. Será que eu vou querer pagar mais para ter isso? Ou eu vou fazer do meu jeito, na minha necessidade, entendeu? Então, a gente tem que... E se você acredita nisso, você tem que falar isso para o proprietário. Ele tem que entender que você está ali para ajudar e não para atrapalhar. E aí o corretor, ele acaba, nesse sentido, ele tendo a percepção, ele precisa ter um pouco mais de percepção para que ele possa discutir. Mas isso vem com o tempo. Então, eu digo para o corretor, hoje está tão fácil, hoje você tem YouTube, tem aí o teu canal, tem vários outros canais. As pessoas estão passando todas essas informações. É tanto conteúdo que hoje está mais fácil. Hoje você consegue listar aqui alguns insights e na hora que você vai falar com o teu proprietário, você pode aplicar aquilo. Não, mas o Rosalvo falou aquilo, vou falar isso aqui para o cara. Então você vai construindo isso. Hoje está mais fácil do que 20, 30 anos atrás. Né? Entendi. E vamos falar um pouquinho, aí com o passar do tempo, você teve que, ou criou, teve a ideia, ou precisou criar. A Valion até ele trouxe um presente para mim, deixa eu mostrar aqui. Já agradecendo aqui, então a tua empresa é a Valion. Conexão Avalion. Isso. Avalion. Isso. Ela faz, é um app, é um software. O que ela é? Ela auxilia o corretor no processo de avaliação do imóvel? Ela auxilia. E da onde veio a ideia, né? Há pouco mais de 20 anos eu fiz um dos primeiros cursos de avaliação imobiliária, que foi com o professor Diniz. E lá... Um bala da avaliação. Gaúcho, né? Esse entende. E Diniz, fica aí o convite, eu quero marcar com você para você vir a Curitiba, a gente bater um papão aí. Diniz é uma figuraça, né? Ele entende muito. Já indiquei muita imobiliária para ele. Fica aí a dica, o Diniz é um cara muito bom, é um gauchaço aí bom pra caramba. E nessa primeira turma tinha muita gente, então... Eu fui um dos poucos que saiu dali olhando que a avaliação de imóvel era um nicho de mercado. Você fez com o Diniz aonde? No Cresce aqui? Foi lá no Cresce, em 2004, 2013, nessa época. O meu KINAI é 563. Então, foi numa das primeiras turmas. E eu vi que tinha um nicho de mercado ali. E saí dali já com aquela ideia de, cara, eu sou muito do antes feito do que perfeito. Já fui atrás, fui montando tudo isso e comecei a fazer a avaliação imobiliária. Até que em determinada época eu recebi uma demanda que eu tinha que entregar em 90 dias e me vi quase louco para fazer tudo aquilo, porque você inserir foto, Excel no Word, cara, você fica louco. Daí chamei um desenvolvedor e disse, cara, preciso colocar os dados aqui e que me saia esse trabalho. Ele disse, não tem problema, vamos fazer. Para que você tivesse alguma coisa tangível, né? Para quem não sabe o que é tangível, você recebe o extrato do seu banco para você conseguir pegar o serviço. Isso. A avaliação é um serviço, não é tangível. A hora que eu boto ela no papel, a maneira que eu entrego, eu transformo ela, eu tangibilizo, faço com que ela possa ser pega e tal. E aí você jogou para esse sistema a questão do Excel, do Word, vai legal, porque muitas das pessoas estão nos ouvindo aí, que tipo de auxílio o teu sistema vai dar para eles? Então, para mim, quando eu comecei a trabalhar com o sistema, era para fazer um parecer técnico de avaliação mercadológica. Quem faz esse tipo de trabalho é quem tem uma certificação, que é o KINAI, que é o Certificado Nacional de Avaliadores Imobiliários. Onde é que ele tira esse... Qualquer corretor pode ter o KINAI? Sim, eu sei disso mas muita gente talvez aqui não saiba, né? Qualquer corretor pode ter o KINAI, desde que ele seja em dia lá com suas obrigações, e você faz, o próprio Cresce já fornece esses cursos de forma gratuita e com um volume de informação muito grande, então é muito importante. Basta você entrar no Cresce aqui do Paraná, eles fazem Paulo, esse já negócio. Vou voltar no teu sistema ali, que eu acho que é legal para as pessoas, tá? Mas pegando um gancho aqui que eu acho que é bacana. O quanto um corretor pode faturar? Vamos pensar em Brasil, tá? Nós estamos falando com pessoas aqui no Piauí, estamos falando com pessoas do interior de São Paulo e tal, aonde nós vamos ter questões judiciais, todo juiz precisa de um avaliador. Como é que funciona esse mercado fora da venda do mercado imobiliário? Eu não sei se você tem esse conhecimento, ou se você faz isso ou não.
do ganho do corretor na questão da avaliação, porque a hora que você fala, eu precisei enfiar o Excel dentro do Word, eu precisei... Talvez a pessoa que esteja nos ouvindo, ela fala assim, peraí, eu não estou entendendo. Mas quando nós estamos discutindo uma questão judicial, por exemplo, eu vou penhorar uma indústria, a sede da indústria pelo pagamento de algo, quanto vale essa sede da indústria? Vai precisar de uma avaliação. Sim. Né? Como é que funciona esse mercado? O corretor, porque muitos corretores pensam que somente o engenheiro faz isso, e não. A partir do momento que eu tenho o KNAI, eu posso. Como é que o corretor pode ganhar dinheiro com isso? Como é que funciona isso? Então, a avaliação imobiliária é um nicho de mercado. Né? Avaliar é um trabalho. Você executa isso. E quem dá o ok? Ele vai ser o meu avaliador. É o juiz da vara da cidade dele? Aonde que ele vende? Geralmente o serviço dele? Onde é que ele bate na porta? se cadastra dentro das varas. Dentro da cidade dele. Isso, dentro da cidade dele. E pode ser em qualquer lugar. Eu só estou em Curitiba, mas eu conheço gente que está em Curitiba, que está em São Paulo, que está em Santa Catarina. Legal. Depende muito da tua atividade. Então, o corretor aqui, o dono de uma imobiliária, ele vai na vara civil ou criminal, seja lá o que for, da cidade dele, e se cadastra. E se cadastra para isso. E daí ele se cadastra também dentro do Projude. E lá ele vai receber... O que é o Projude? O Projude é um sistema do tribunal, onde ele é todo virtual, todo digital. Então você recebe a tua notificação que você vai ser o avaliador daquele processo, você faz a leitura do... É tudo dentro de um sistema. Você manda teu orçamento dentro do... Você não fala com pessoas. Isso que é o engraçado dele. É todo dentro do sistema. Então você manda a tua proposta de prestação de serviço, alguém vai dar o ok, você vai executar o teu trabalho, você carrega ele dentro do Projude e depois o resultado vai acontecendo dentro desse processo. Boa. E por que, na sua visão, a maioria dos corretores não estão ganhando dinheiro com isso? E olha, é um jeito bom, é uma segunda renda. Então, quer fazer uma renda extra, é a avaliação imobiliária. Eu acho que muitas vezes não acontece porque o corretor não quer se comprometer em fazer essa avaliação. A responsabilidade da avaliação... um pouco mais, talvez. Talvez seja isso. Então, para você ter uma ideia, muita das avaliações que eu faço são indicações de corretores de imóveis. Por exemplo... Caraca, você chega para o João, olha, preciso avaliar meu imóvel. Olha, Rosalvo, eu não avalio, mas eu tenho alguém que pode avaliar para você. Daí indicam o Paulo. Em razão dessa avaliação tem que ser documentada, alguma coisa um pouco mais... Tudo é documentado. Mas o que não é documentado? Tudo é documentado nos dias de hoje. Então eu digo para você o seguinte, quando alguém liga para você que está na imobiliária e diz assim, Pedro, eu preciso fazer uma avaliação, quanto você cobra? Daí você vai dizer, eu cobro 1.000 dinheiros. Eu disse, mas Pedro, não é nada muito elaborado, é só uma folhinha de papel. Daí o Pedro pensa assim, bom, não vou precisar sair do escritório, não vou levantar da cadeira, vou cobrar R$200 para fazer. Só o que acontece, e por isso que eu digo que é muito importante você fazer as 3 perguntinhas lá, que é o endereço, tipologia e a finalidade. E do caramba, né? Qual a razão, qual a finalidade que você Porque quer pode ser que essa pessoa que está pedindo essa avaliação, que é só uma folhinha de papel, vai fazer o quê? Uma vez que você fez. E quando o cara faz isso, ele põe o telefone, ele põe o CPF, põe a data, ele põe todas as informações. Ele diz quanto vale aquele imóvel, mas ele não coloca o método que foi utilizado, ele não traz as amostras. Legal. E essa pessoa que recebe esse trabalho lá do outro lado, coloca dentro de um processo. E o teu sistema, quando ele abre, ele já consegue isso? Qual é o sistema de avaliação? Vamos falar um pouquinho do teu sistema, que ele é interessante. Deixa eu só terminar aqui. Boa. Então, o que acontece? Quando o João pega essa avaliação, que ele cobrou R$200, porque ele não precisou sair do lugar, mas ele colocou lá, determinou que o valor era tal. Ele disse que usou o método, mas não colocou a amostra, não trouxe o método para aquele documento, assinou, pôs CPF, o cara que está contratando esse serviço lá do outro lado vai fazer o quê? Vai colocar dentro de um processo. E amanhã ou depois ele vai ter um juiz que vai chamar ele e vai dizer assim, João, de onde se tirou? Cadê as amostras aqui para determinar esse valor? E isso acontece muito. Então eu digo, vai fazer isso, faça de forma correta. Cobre, entenda baseado no número de amostras que tem naquela região, quanto tempo você vai levar para fazer esse trabalho e cobre por isso. E dentro da nossa plataforma, a gente faz isso. Lá existe uma série de documentos que você pode, desde executar uma proposta de prestação de serviço, você faz através da plataforma.
Boa. Você pode fazer um pitão, você pode fazer uma análise mercadológica e você pode fazer também uma opinião de mercado, que é a queridinha do nosso sistema. Tá. É a funcionalidade mais utilizada. E pode usar em qualquer cidade brasileira que quem estiver nos ouvindo. Ele acessando o teu sistema, ele consegue transformar para que ele possa avaliar. A opinião lá. de mercado ele consegue, baseado no tipo do imóvel, no endereço, no tipo do negócio e num raio de pesquisa, ele traz toda aquela amostragem que a gente tem dentro da plataforma. Legal. Então ele consegue visualizar amostras que são similares ao imóvel que eu estou avaliando apenas com um clique. Então ele clica, abre a ficha do imóvel, ele já faz a leitura, ele salva ou não salva. Legal. E ao final ele gera um documento com a logo da empresa, com a fotografia do corretor, com os dados dessa imobiliária, com o back office, todo o histórico dela e com o currículo desse profissional. Isso via computador? Via computador. E não smartphone? Não smartphone. O smartphone você pode fazer opinião de mercado e ele gera o documento. Mas eu digo que avaliar não é uma coisa onde você vai chegar e... É isso, você não pode entregar de forma tão... gratuita ou tão rápida, porque eu digo que quanto mais velocidade você dá nessa entrega, menos valorizado fica o teu trabalho. E essa avaliação final, se nós estamos falando que é para um sistema, que ele vai me dar uma estrutura, que eu vou clicar em foto, vamos só para a pessoa entender o que sai na mão dela. Quantas páginas? Uma opinião de mercado é 8 páginas. Mas Legal. Isso é uma coisa que se faz de forma muito rápida. Tá. E o Pitam é 90 páginas, 70 páginas, mas é clique, a coisa é muito rápida. E a tecnologia está aí para isso, ela não está para tirar. Eu perguntei né? isso, desculpa te cortar, porque às vezes as pessoas, porque quando o cara pensa em avaliar, então o valor é tanto. Mas não, quando você vai fazer uma avaliação técnica, você vai ter uma série de estudos, vai aparecer fotos, vai aparecer comparações, e isso tudo obviamente vai gerar um arquivo na qual ele vai ter uma impressão. Isso. Né? Geralmente ele baixa aquele PDF e daí é o PDF que ele entrega para aquele cliente. Puta, bacana aí, né? A você que dono de imobiliária, você que está numa cidade que você pode ter um ganho nisso, ou você como corretor de imóveis, por que não avaliar isso? Ô, Paulo, e como é que a pessoa conhece o seu sistema? Ou nós já estamos aqui encerrando. A pessoa que quer contactar você, como é que ela contacta, qual é o seu contato, qual é o seu Instagram, sei lá qual é o caminho que pode ir, e para que ela possa conhecer o teu sistema, onde ela vai? Bom, as pessoas nos acham sempre através do nosso site, que é avalion.com.br. Avalion, A-V-A-L-I-O-N. Desculpa, como te falei antes, muita gente está ouvindo. Sim, aqui, tá? Avalion.com.br. Com N no final. Avalion. Tá. Também nos acha no Instagram, avalion.oficial ou pauloroberto.avalion. Tá. E no YouTube, que é a Avalion. Então a gente está em todos os canais. A ferramenta é muito fácil. Ela foi desenvolvida por um corretor de imóveis que está tentando trazer cada vez mais valor para esse profissional, que ele se valorize na hora que ele está fazendo uma apresentação, quer seja uma captação imobiliária, uma avaliação ou uma análise de mercado para determinado imóvel. E mesmo a tua Avalion sendo em Curitiba, qualquer pessoa que queira ter essa ferramenta, ela pode utilizar, como já falamos antes. Isso, ela entra lá, ela vai se cadastrar, alguém vai entrar em contato com ela, que é do comercial, para entender qual é a necessidade dela, apresenta a plataforma e daí sim ele começa a fazer uso dela. A última aí, para a gente entender, qual é o problema? Existe algum problema ético? Né? Até porque você faz parte aí do Conselho de Ética, né? do CRES do Paraná, por exemplo. Existe algum problema ético que o corretor pode enfrentar quando ele vai realizar uma avaliação de propriedade? Não, não vejo nenhum problema. Se ele tem um KNAI, agora se ele não tem, como você falou antes, estou dizendo por essa razão, faça uma avaliação mais ou menos, passe para o juiz numa folha, ele pode vir dizer, foi baseado em quê? Em que comparativo? É isso ou não? Isso, sempre lembrando, toda avaliação que você faz, independente de onde ou como você faça, ela é aceita. Não necessariamente você precisa ter um KNAI. É como eu te disse, se o fulano liga para o João e o João faz aquela folhinha de papel, legal, aquilo está sendo inserido. Então, por isso que eu digo, vai fazer uma avaliação, coloque o método que você está utilizando, traga pelo menos umas 10 amostras para identificar que houve uma pesquisa e que existe uma base para toda essa avaliação ou para chegar a determinado valor de imóvel. E o teu conhecimento e como é proprietário da Avalion, qual é o desafio para o corretor de imóveis no futuro, então, no que se refere à avaliação de imóveis? É posicionamento. Legal, bacana. A única palavra que eu tenho a dizer é isso. Se posicione.
Diga quem você é, para que você veio, mas para isso esteja preparado. Então, hoje está muito fácil você fazer isso. Como eu disse, tem o teu programa, tem outros aí, você entra no YouTube, entra no Google, você aprende. Hoje está muito fácil o aprendizado. Mas para isso, você tem que se posicionar. Legal, maravilha. Deixa eu te dar um presentinho aqui do nosso podcast. Aí, ó. Presentinho. É uma caneca para você tomar um café. E aí vamos cuidar da saúde. Ó, que chique. Para aguinha. Aí, ó. Caderneta para anotar, fazer as reuniões, as avaliações que são importantes. Vamos fazer muita avaliação aqui. Maravilha. Muita avaliação. Maravilha, show de bola. Obrigado aí pelo presente, pelo carinho e parabéns. Maravilha. É sempre bom a gente encontrar gente que já está há muito tempo no mercado e eu acho que isso é uma coisa da gente estar sempre se renovando, buscando e se transformando, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Maravilha. E a você, mais uma vez, agradeço por confiar no nosso trabalho, eu agradeço aí aos nossos patrocinadores por confiar no trabalho que a gente faz e, como sempre digo, se você quer que a gente traga alguém que você acha interessante, que assunto você acha legal que a gente possa bater um papo aqui, @Rosalvo Barreto no Instagram, coloque o assunto que você queira, esse tipo de situação, e bora ter mais prosperidade para a sua imobiliária. Super abraço.